O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Alô, boa noite. Eu sou Heitor Antônio da Silva e este programa é Conhecimentos e Assuntos Relevantes, um programa da TV Agathos Play. Aqui estamos para gravar sobre um assunto palpitante. Palpitante, triste, desagradável, sério, importante, histórico, tremendamente histórico e que promete, lamentavelmente, consequências drásticas para o futuro, caso não haja uma solução urgente por parte das nações, por parte das pessoas de bem que pensam seriamente. Aqui estou com o professor Nélio, que é pastor, jornalista, funcionário de alto escalão do serviço público, Leandro Muniz Neves, bacharel em Direito, advogado, um dos líderes aqui da TV Agathos, homem de bem. Tem muita coisa para falar melhor dele, não, mas daí para frente tem mais alguma coisa. E eu também compreendo um pouco das coisas e estou aqui para sofrer com vocês durante os próximos 60 minutos. O assunto de hoje é guerra, mas não é história de guerra, é guerra que está rolando entre Hamas e Israel. É uma história antiga, isso não começou agora, isso não é um problema propriamente político da contemporaneidade, é um problema teopolítico, diríamos assim, sim, de origem muito antiga e que não se resolve e não será resolvido simplesmente por acordo de paz. Eu não vou dizer lamentavelmente porque as coisas que acontecem neste mundo acontecem porque tem que acontecer nos tempos próprios. Eu não sou determinista, eu não sou um camarada travado a coisas, digamos, cristalizadas, não. Mas a verdade é que há uma história com princípio, meio e fim. O que já aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Lamentavelmente, eu diria, numa perspectiva social, que o fim não é lá dos mais agradáveis, diríamos assim, dentro da expectativa humana, né? Mas a verdade é que não vai acabar tão facilmente e um fim, por mais honroso que seja para essa guerra, agora também não é o fim no sentido global, certo? Professor Nélio, homem inteligente, estudioso de escatologia, estudioso da história, nós temos aí um conflito, diríamos assim, entre árabes. Na verdade, não é só uma questão arábica, não é, né? Persas, judeus, uma confusão toda muito grande ali, que remota a algum tempo no passado. Há quantos séculos, mais ou menos, a encrenca começou lá atrás? Olha, isso aí já começa lá no livro do Gênesis. Certo. Para você que tem uma Bíblia, você pode dar uma olhada lá no livro do Gênesis, desde lá de Abraão, que ele estava lá em Ur dos Caldeus, em Suméria, parte ali do sul do Iraque, e muito antes de muita história, né, ele acaba tendo 2 filhos, que desses 2 filhos surgem povos que vão dar origem a toda essa confusão. Então, a gente tem que considerar aí eras e eras que se passaram e estão passando, né? E essa confusão ainda vai aumentar. Olha, interessante, Nery, que essa questão começou lá com Abraão, natural de Ur, da Caldeia. Ele era um caldeu, a terra naquela época, uma parte da terra muito desenvolvida, era bastante. Era uma metrópole. Era uma metrópole. E ali, na verdade, nasceu o que nós conhecemos hoje como sociedade contemporânea. Sim. O mundo, como nós conhecemos, com belicosidade e tudo mais, começou ali. Até então, eu era um nômade. Ele mesmo era um nômade. Ele mesmo era um nômade. Só um breve comentário. Você pode procurar na internet, Ur dos Caldeus ainda existe. Existe. O Papa esteve recentemente lá, recentemente, não sei o que ele foi fazer lá, mas que ele foi lá, foi. Né? Então ali começou a coisa muito séria, com Abraão, que tinha uma promessa, né, de que teria um filho, que etc, etc, e esse filho não vinha por questões genéticas, naturais, etc, etc, e a mulher dele tentou resolver o problema de uma maneira que era comum naquela época, razoavelmente comum, né? A gente tem que considerar o seguinte: ele tinha uma escrava. Tinha uma escrava. A pessoa, o escravo, a pessoa humana, neste momento, como escravo, era um objeto, era propriedade. A cultura daquela época. E ela oferece a sua propriedade
ao marido. Para engravidar e gerar a descendência, Exato. que teoricamente seria dela também. Sim. Seria dela. Para nós choca. É. Mas para a cultura Nós não podemos olhar para o passado na perspectiva do presente. Sim. Seria a mesma coisa que pegar esse presente e fazer Abraão dar uma olhada hoje. Ele ia se escandalizar também. Não, E hoje a sociedade ela se perpetua pelo sistema da adoção, inclusive, né? Mas naquela época não era assim. Era uma sociedade extremamente patriarcal em que, para você postergar a sua descendência, era necessário que se tivesse um filho. E foi exatamente o que aconteceu. E dessa insanidade, na ótica nossa de hoje, porque não era. Né? Dessa bobagem, talvez, ou falta de fé, isso aí já é um terreno que não compete agora. Porque foi, né? Olhando na perspectiva religiosa, foi falta de fé, de confiança, de uma promessa, etc. Existia uma promessa, né? De uma promessa. E aí deu uma zebra. Nasceu quem? Ismael. Ismael, Fruto desse relacionamento com Agar, um relacionamento motivado pela esposa. Eu só quero ressaltar para você que está nos assistindo que isso, para a cultura da época, era perfeitamente normal. Sim. Bom, pelo menos agora já sabemos que tinha 2 mulheres que encrencaram a humanidade. A primeira foi Eva. Eva fez uma bobagem e danou-se tudo. Né? De agora vem Agar. Agar não, a Sara, que oferece a escrava para gerar um filho, para suscitar descendência. Ela já tinha uma idade avançada. Já tinha idade avançada. Pouco provável, né, no sentido natural, de ser mãe. E ela apostou numa saída legal naquela época. Né? Abraão também não ficou chateado. Não, Abraão não se divertiu um pouco ali, etc. Né? E nasceu o tal do Ismael. Depois nasce da mulher original, da matriarca, um camarada chamado Isaac nasce, mas é interessante que antes de Isaac nascer, Abraão e Sara recebem uma visita especial. Né? Deus, através, naquele momento, do anjo do Senhor, visita ele e faz uma promessa. Olha, daqui a 1 ano eu volto. E Sara, você vai ter um filho do colo. E ela ri. Achou graça, ela né? achou graça. E hoje acha-se desgraça. Né? Exatamente. Mas Deus cumpriu as promessas. E eu quero ressaltar o seguinte: se nos mínimos detalhes Deus cumpriu suas promessas, tudo que está na Bíblia vai se cumprir e tem se cumprido. Completamente. Tá? Por isso que eu falei no início que essa história não vai ser encerrada assim tão facilmente. Não. Nem de modo belicoso como se vê as coisas. As coisas vão a um clímax terrível. E ao longo da história, a gente vai ler profetas, homens de Deus, que disseram, olha, vai acontecer isso, porque Deus me disse que acontecerá. E aconteceu. E aconteceu. Algumas coisas já ficaram lá para trás, mas aconteceram daquilo que era futuro para eles, um futuro mais próximo, um futuro mais distante, e alguns casos estão acontecendo hoje. A história está se desenrolando perante nós e, em muitos casos, nós não nos damos conta. Nós, que eu digo, como sociedade... Sociedade por inteiro. E está ali, a história à nossa frente. E os fatos que estão desenrolando hoje são tremendamente graves dentro de um complexo escatológico, diria assim. São indicativos de coisas piores, porque existe uma sucessão de fatos e aproximação, diminuição de espaço entre um e outro. E nós estamos vendo que as coisas estão cada vez mais se estreitando. Sim. Isso é muito sério. Bom, Ismael, uma grande nação, mas com uma promessa meio vaga. Uma promessa de seria um povo forte, teria que viver pela espada. Não tem grandes promessas para ele, não. Somente que seria uma grande nação. Mas para Israel, sim. Ou pelo menos não através deles. Não, né? Através deles. Diferentemente do que aconteceu com Israel, né, que são descendentes de Isaac, né? A promessa para Isaac foi diferente da de Ismael exatamente nesse sentido. Além de Deus ter feito a promessa de que seria a descendência de Isaac, formada a descendência de Isaac, grandes nações, né? Uma descendência que não se poderia contar pelo número de povos, mas também havia uma promessa no sentido que seria uma bênção para todas as nações. Quando a gente vê o povo de Israel, a gente olha para uma relação de efeitos, de
de obras, de ciência, de medicamentos, de prêmios Nobel, etc, etc. E não existe nenhum outro povo no mundo, nenhum outro povo que chegue perto. Exatamente. Não chega nem longe, Não. quanto mais perto das realizações. Né? Hoje nós conversávamos sobre a questão do grande líder inglês que praticamente foi o pai da vitória de Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Aquele foi o cara. Né? Aquele camarada, por exemplo, sobreviveu por causa de um judeu. Sim. Né? Por causa de um judeu que inventou a penicilina. Tá? Agora, eu estou vivo por causa de judeus. Com certeza, nós três, qual seria o tamanho da humanidade hoje se não fossem as descobertas, as invenções, o que existe de tecnologia e tudo. O campo da ciência tem todo. muita coisa. Eu fiz cirurgia por robótica e quem inventou o Da Vinci, quem criou o Da Vinci, que é a máquina que opera, é uma empresa israelita. A área de pesquisa, de ciência, de inovação, não inovação num segmento, mas numa amplitude... Sim, tecnologia. Certo. Bom, esse povo cresceu. Aspectos históricos ocorreram, e acidentes terríveis, secas, misérias, etc. E esse povo, já com a quantidade significativa, emigrou para o Egito. Sim. Né? Lá esse povo dobrou. Quando esse povo de Israel saiu do Egito, aquela peregrinação, atravessando o Mar Vermelho, já estava em faixa de quantos, mais ou menos? 2 milhões de pessoas, aproximadamente. É mais ou menos como se a Baixada Fluminense, imagina aí você que está assistindo, toda a Baixada Fluminense se deslocasse. Foi uma multidão. Uma multidão. Né? E esse povo milagrosamente saiu e continuou crescendo. Há altos e baixos, tanto em um povo quanto outro. Também houve baixuras, diríamos assim, no meio do povo de Israel, fraquezas, etc. Mas a verdade é que esse povo cresceu, entrou na Terra Prometida, foi dividido em tribos, né? Dividido em tribos. Uma dessas tribos foi escolhida para ser a maestria do culto, né? Conduzir as atividades religiosas, etc. Vem um período de juízes, depois entra um sistema de reinado. Israel continuou brigando, né? Para se defender. O tempo todo. O tempo todo. No tempo dos juízes, era engraçado que bons juízes se levantavam e confrontavam os povos ali ao redor, só que, como qualquer ser humano, eles passavam. E os juízes que vinham nem sempre eram tão bons assim. E esse juiz, o bom juiz, ele conduzia o povo a Deus, e Deus honrava aquele povo com vitórias, né, e os inimigos se afastavam. Vinha um juiz que não era nem tão bom assim, e esse povo se afastava de Deus e entrava num período de derrota. E era um momento onde o território não era estabelecido. Avançava um pouquinho, recuava. Avançava, recuava. Não existiam limites definidos para propriedades, para reinos, para nada. Era um efeito sanfona em todos os sentidos. Mas a verdade é que chegou ao governo do Nabucodonosor, da Babilônia, as coisas começaram a se organizar um pouco ali. Mas deixa, por favor, peço que vocês que estão assistindo lembrem o seguinte: nesse momento, pós o período de juízo, nós temos Davi. Teve Davi, depois Salomão. Davi foi um grande conquistador. Ampliou muito o território. Era um guerreiro. Estrategista sensacional. E fora da questão das estratégias, Deus também fazia coisas que só poderiam ser vindas de Deus. Milagrosas, né? Milagrosas. Existe um texto que eu acho muito interessante, que Deus pergunta: vou por aqui? Não, dá a volta, vai por trás. Espera que eu vou fazer. E há um texto que diz que Davi ouve uma cavalaria passando por cima da sua cabeça. Então, as intervenções de Deus em batalhas em que provavelmente ele não teria vitória, fez todo o diferencial. E Davi foi o homem que conseguiu se aproximar muito daquilo que era promessa de Deus a Abraão, anos e anos e anos atrás. Ele se aproximou muito disso. Depois, Salomão quase chegou... O ápice, é o ponto mais alto.
não chegou Não. a tudo que Deus prometeu, mas ele chegou, de todos eles, foi o que chegou mais próximo. Só que Israel se corrompeu. Bom, a questão é o seguinte, a própria palavra Israel, povo de Israel significa povo de Deus. Sim. Tá? É a única nação no mundo que enverga esse nome, povo de Deus. O governo era teocrático inicialmente, Sim. depois virou um governo de reinado, passou pelos juízes, que foi uma época bastante interessante. O primeiro reinado foi um fracasso, né? Foi um fracasso. Já Davi foi o homem segundo o coração de Deus, e esse povo veio crescendo, mas não deixou de padecer consequências e problemas seríssimos com seus vizinhos o tempo todo. Se evoluiu, veio crescendo, a população veio crescendo, o povo foi adquirindo notoriedade como um povo guerreiro, mas em todo tempo apanhou. Tem suas razões, porque o que acontece? Deus sempre orientou: não se misture com os povos, não adore outros deuses. E isso sempre foi um problema para Israel. Israel, no tempo das 12 tribos unificadas e depois o Reino do Norte e do Sul, isso sempre foi um problema. A população se miscigenava, fazia acordo, trazia cultos estranhos para dentro, e Deus avisando através dos profetas: Vai dar errado, vai dar ruim. E não é que deu? Deu. Uma desobediência na cara. Na verdade, todo o problema da humanidade é uma desobediência a algum princípio, alguma norma, a Deus, né? Seja lá qual for a divindade que o povo escolha, né? A desobediência é sempre uma questão problemática e decisão, etc. E consciente. Tá? Isso é tão sério que a gente vê claramente na história, né, do povo escolhido por Deus. Quando resolveram obedecer, quando fizeram isso, se deram bem. Né? O caso de Abraão com Isaac, por exemplo, Deus pediu Isaac, Abraão, pela fé, obedeceu. Situação difícil de obedecer. Sim, difícil. Talvez a mais difícil em toda a história da humanidade. Em toda a história. Dar o filho. Mas veja. E um segundo momento de obediência também, segundo momento de obediência foi por parte de Noé, né? Que Deus revelou a ele que viria o dilúvio e passaram-se 100 e pouco, se eu não me engano, 120 anos, ele construindo uma arca totalmente contrária a tudo aquilo que seria natural, a tudo aquilo que seria comum naquela cultura, naquela região, e mesmo assim ele resolveu obedecer e a família dele foi salva do dilúvio, sobreviveu e deu origem a isso é uma coisa fantástica, porque a obediência e a desobediência sempre esteve na base do sucesso ou do fracasso dos povos, né? Mas esse povo judeu, o povo de Israel, o povo de Deus, progrediu, cresceu, etc., mas não era um povo só, o mundo estava crescendo também, nações com suas belicosidades, nações com suas capacidades, e o enfrentamento foi surgindo, a população foi mundial, foi crescendo, aí vieram os grandes impérios, veio o Império Grego, que tem uma importância muito grande. Antes tivemos os babilônios. Os babilônios, depois vem a Grécia, que atropela muita coisa, depois vem o Império Romano, e do Império Romano vamos eclodindo, vão chegando na Idade Moderna, na Idade Moderna, e as coisas se complicam, e o povo de Israel foi crescendo, que ele realmente se multiplicou, não foi abandonado por Deus, ele não só se multiplicou, mesmo espalhado, mesmo com as diásporas que eram provocadas, mas continuou se enriquecendo em quaisquer circunstâncias. Foi e é o povo mais rico do mundo. Não adianta que tem dinheiro em todas as partes do mundo pertencente aos judeus. E é interessante que não é só a riqueza pela riqueza. Não. Eles aplicam isso em conhecimento. A gente volta lá. Sim, eles pegam essa riqueza para gerar... Ela é viva. Eles transformam os recursos ela é viva, financeiros é viva e operacional. Em desenvolvimento. E ela é viva e operacional. Ela está funcionando agora. Né? Para se ter ideia... E aquela promessa de que Israel seria um povo que abençoaria as nações tem muito a ver com isso. Ele cumpre esse propósito. Né, Tem. E olha só,
Hoje, por exemplo, rede bancária, os bancos são de ABC, que nada. O sistema bancário do mundo é controlado só por um grupo de judeus. Sim, o que está lá atrás. Está lá atrás. Sim. O dinheiro, o poder financeiro do mundo é controlado por judeus, a ponto de uma autoridade religiosa, que não vou citar o nome aqui, porque ela pode mandar dar um tiro, se reunir com a grande família da grana e essa autoridade religiosa, em nível de divindade, beijar as mãos de todo aquele clã que é dono do dinheiro do mundo. Fazer, mas o que é isso? O dinheiro que está no seu bolso, no meu bolso é meu. Não é, não. Na verdade, ele está a serviço de um aglomerado financeiro judaico no mundo inteiro. E quem pensa dessa forma, que você falou, não sabe o que é dinheiro. Não sabe. O que é o volume do poder, do dinheiro, da capacidade. Existe todo um sistema, e eu quero que você que está nos assistindo amplie na sua mente o que é esse sistema, porque vai muito além do que você consegue pensar. Exato. Tá? E nessa reunião tal que ouviu a santidade de tal credo ou cruz credo, eu não sei, beijando as mãos, todos eles com quepá. Sim. Ou seja, todos eles israelitas puros mesmo, tá? Bem, e chegamos então na Segunda Guerra Mundial, e daí da Primeira Guerra Mundial, daí para a Segunda Guerra Mundial, quando os judeus já estavam numa população imensa, muito grande, na Europa, especialmente, no mundo inteiro, mas centrada na Europa. Centrada na Europa e também na parte leste dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Quando teve a diáspora lá por causa dos espanhóis, uma perseguição terrível, uma boa parte fugindo foi para os Estados Unidos. Para o mundo novo. Que é a América. Se instalou ali no que viria a ser Nova York, e a gente tem hoje judeus poderosíssimos em Nova York, porque se estabeleceram lá e ampliaram seus negócios e hoje estão praticamente o dono da Quinta. Eles são o dono daquela região. Mas não é a única não, tá? Cá em Miami, na Flórida, tem uma cidadezinha chamada Aventura, vai lá para você ver. É só judeu, é pequena. Mas, olha, tem mais judeus por metro quadrado do que no... É quase Israel. Quase igual Israel, certo? Vamos dar uma paradinha, descansar um pouquinho, voltamos já, com conhecimentos e assuntos relevantes. Está ficando bom o negócio, voltamos já. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Eu, Nélio e Muniz, as três feras, os maiores conhecedores da história antiga de Israel, árabes, etc. Mas não contem isso para ninguém, não. Aproveite aqui, vamos lá. O povo de Israel cresceu, espalhou, passou por diáspora, foi expulso de Israel, etc., viveu de maneira horrível durante muito tempo, mas sempre determinado, com os olhos para trás, na esperança de voltar a ocupar a sua terra, certo? Isso é uma promessa. É uma promessa. E eles acreditam em promessa. Confiantes na promessa. Confiantes em promessa. Aí surgiu o movimento sionista. Sim. Tá? O que foi o movimento sionista, Nélio? Interessante que, logo depois da Primeira Grande Guerra Mundial, um grupo já começou a olhar para Israel porque eles se tornaram um problema. Era muita gente rica tomando poder no mundo inteiro. Então faz o seguinte, vamos oferecer alguma coisa para eles, para que isso, logo depois da Primeira Grande Guerra e naquele período já na proximidade da segunda. Período interguerras, né? Isso. E eles chegou a entrar um pouco na Primeira Guerra, aí depois logo cada um cuidou dos seus problemas durante a Segunda Guerra. Mas aí, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer ali o norte da África, um pedacinho de terra para eles, e foi um movimento
que queria favorecer Israel. Só que os judeus não quiseram. Esta não é a minha terra. Eles querem até, daí o movimento sionista, quer dizer, relativo à volta a Sião, né? Sim, exatamente. Volta a Sião. E aí eles não quiseram porque Não era a Sião terra não deles. fica aqui. Sião não é a nossa terra. Sião não fica aqui. Mas desde aquela época já havia a intenção de se livrar, entre aspas, de um problema que era gente rica, poderosa, tomando o poder. Porque parece não, é fato. Em que o judeu coloca a mão, floresce e prospera. Né? Isso não é uma questão de sorte, não é uma questão de um estigma, não de casualidade, isso é uma questão religiosa. Sim. Então não adianta nós, no mundo ocidental, olharmos para aquela questão na Palestina, Israel, Hamas, Egito, o que é que seja ali, como sendo algo que se resolva politicamente. Não é, algo que vai ter uma solução final espiritualmente, Sim. certo? Sim, porque em última análise isso não tem a ver só com o povo de Israel, isso tem a ver com Deus. Sim. É a soberania de Deus, a vontade dele, aquilo que ele determinou que fosse feito e cumprido, e quem vai impedir? Mas no auge da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que foi uma guerra tremendamente injusta, que há guerras justas, né? Sim, foi uma guerra idiota, uma guerra de um fascino, era de um maluco, onde o espírito da guerra era Hitler, e ele se dispôs a destruir o povo de Israel. Na verdade, essa destruição, tentar acabar com o povo de Israel, foi, na verdade, uma energia a mais colocada em cima desse povo para explodir, crescer e dominar o mundo. Consideremos que ele conseguiu eliminar 6 milhões. 6 milhões de judeus. 6 milhões. É a população da cidade do Rio de Janeiro. É muita gente. Né? E também nos lembremos que era gente rica na Alemanha. Isso também incomodava. Eles mandavam na Alemanha financeiramente, o dinheiro era dele. Exatamente. E aí esse povo, mais uma diáspora, né, espalharam, alguns vieram até para o Brasil, outros seguiram para uma parte não tão dominada da Europa. O leste, a Rússia, etc. Então, isso fortaleceu, porque é um povo que ninguém, ao longo de toda a história, conseguiu acabar. De uma resiliência incomparável. Aquele princípio de toda ação gera uma reação. Sobre a pancada que Israel leva, o fortalece e ele se organiza mais e mais para enfrentar o amanhã. Sim. Não estou defendendo Israel, até porque um povo não precisa de defesa. É história, é fato. E é uma situação natural, né? Quando um povo sofre o que Israel sofreu e conseguiu sobreviver a tudo aquilo, e ainda conseguiu, num segundo momento, voltar à sua terra natal, né, em 1948, quando conseguiu lá a criação do Estado de Israel, isso fez com que aquele povo que sofreu até então as mais duras consequências da perseguição, do genocídio, e conseguiu passar por tudo isso. Eles têm uma coisa que eu acho sensacional. Patriotismo. Patriotismo. É um vínculo com a terra que ninguém entende. Exato. Não há explicação. Quando um israelita, um judeu no sentido religioso, está ali, olhar para o Muro das Lamentações, isso aqui é meu, é do meu povo e é do meu Deus. E é a minha história. Exatamente. Eu sou parte disso. Há uma relação de integridade e de integração entre o indivíduo e a terra, e aquilo ali, aquilo faz parte dele. Mas isso não foi criado, não foi inventado pelo povo, isso na verdade foi plantado por Deus na história deles. Por Deus. Né? Só foi fortalecendo. Só foi fortalecendo. E isso não é uma coisa que acabe com... se o povo de Israel for, ele não será dizimado, ele não vai ser destruído totalmente nunca. Né? Mesmo no futuro, pós toda a situação belicista que existe no mundo, Israel vai continuar sendo o centro de tudo. Isso está garantido por Deus, né? E Jerusalém continuará sendo o centro de tudo. Capital do mundo. Capital do mundo. Aguardem. É assim. Então não é nada, vamos mudar. Ninguém muda. Ninguém mudou até agora, ninguém conseguiu vencer esse povo e não vence. Porque esse povo é conduzido por um poder eterno, com propósitos eternos, e porque Deus escolheu esse povo, isso é um critério dele. Não adianta você achar feio, bonito ou... Não, ele não tem nada errado com eles. Eles são um povo determinado
e uma determinação endógena que está nas moléculas, está no DNA deles. A gente viu uma moça, uma brasileira pedindo nacionalidade, mas ela é israelita, convocada, porque é da reserva do exército, estou indo para matar ou morrer, eu não tenho esse negócio, não. Não é uma questão de escolha. Eu quero. Porque é um chamado. Eu vou e está acabado. Isso. Não resistem. Eles não dão um passo atrás. É uma determinação intrínseca. Está na cultura, está enraizado na sociedade. Faz parte da genética, diríamos assim. Eu não consigo uma outra palavra melhor para essa. Faz parte do ser israelense. Bom, mas é claro que isso também contagia outros povos, contagia outras pessoas. Contagia a mim. Sim. Tá? Eu não sou judeu, tenho a descendência israelita, sou descendente longe, meu avô, pai de pai, consta que era um judeu cristão novo que veio fugido para o Brasil, chegou aqui no Brasil com o nome de Antônio da Silva, que não é um nome típico de português, Silva sim, mas Antônio da Silva não, e estou no meio desse bolo aqui. Mas eu sinto por Israel algo diferente, porque é um povo que está na raiz da esperança universal. Sim. Bem, começou a guerra, aquele holocausto foi uma desgraça na Segunda Guerra Mundial, pensaram que iriam acabar com os judeus, mas eles floresceram como formiga, diríamos, no mundo. E repentinamente. Repentinamente. Quando foi criado o Estado de Israel, que fala-se muito daquele brasileiro, etc., mas ele era contra também, ele não era a favor do sionismo, pelo contrário. Ele entrou... De início não, né? Ele deu... Mas nem pensar. Não pensava, ele não gostava de judeus também, não. Não, ele era totalmente contra a criação do Estado de Israel. Era contra. Mas engraçado que o voto dele foi o voto Minerva, e foi favorável, né? Foi, mas aí não tem jeito. Até no início eu acho que a gente consegue enxergar a mão de Deus. A mão de Deus. Porque ele poderia dar um voto Minerva contra. Sim. O voto Minerva é um só. Se ele seguisse as convicções dele, seria. Ué. Se ele seguisse as convicções dele, manifestas anteriormente, mas seria. Não é assim. E aí a gente lê na Bíblia uma pergunta até irônica, né, na parte de Deus, porque ele já sabia do que ia acontecer. Pode uma nação nascer em um único dia? Nasceu. E nesse trabalho de parto, temos um brasileiro e eles são muito agradecidos. Eu sei disso. Hoje lá em Israel, comentaram alguma coisa sobre Oswaldo Aranha, eles vão saber contar que Israel existe com a participação dele, de um diplomata brasileiro. Isso é muito bacana. Né? É a pena que é usada para escrever. Sim. Né? A velha, antiga pena, aquela que você molhava na tinta. Sem ela, você não escrevia, embora ela pouco valesse. Exatamente. E mal usada poderia até espetar você. Você que está assistindo o programa não sabe o que é pena. É que antigamente existia caneta tinteiro, que na verdade eu nunca fui apresentado a uma delas, que ela tinha uma bomba com tinta e tinha caneta, a pena que você molhava para escrever. Depois que inventaram a tal da esferográfica, aí acabou tudo. Hoje em dia é tudo esferográfica. Mas essa pena que se fala não é pena nem a linha, não. Ela é usada tanto para escrever quanto para arranhar o braço para colocar a vacina. Mas eu preciso fazer uma confissão. Eu tenho uma caneta de pena. Tem? Caneta mesmo. Caneta pena. Que pena. Vamos lá, vamos prosseguir. Bem, então Israel voltou à sua terra prometida, assumiu uma guerra, né? Que ele foi imediatamente enfiado numa guerra. Mas vamos dar uma paradinha para descansar um pouquinho, voltamos já, porque senão a câmera também não aguenta ficar olhando para a minha cara o tempo todo. Mas voltamos já. O IBEMP está constituindo sua base de promotores. Venha fazer parte desta equipe com excelente retorno financeiro. Atuação em todo o território nacional. Inscreva-se através do portal ibemp.com.br. O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Voltando com conhecimentos e assuntos relevantes de dois astros da informação, da polêmica, do saber, etc. Na perspectiva nossa, talvez não sua, mas vamos continuar a falar do povo de Israel, falando do povo de Israel, que é exatamente o povo que está sofrendo agora. E não é uma questão de simpatia pessoal, é uma questão de conhecimento teológico, escatológico, etc., que nós apreciamos muito. Nélio, esse povo sofreu e voltou para a sua terra, ganhou uma guerra que foi começada praticamente no dia seguinte, né? Sim, a sua chegada lá. Todo mundo se juntou para arrebentá-lo, acabá-lo. E esse povo não teve, os povos vizinhos não tiveram nenhuma chance
com eles? Não, Era uma minoria, era um grupinho bem pequeno, né, de judeus? Sim, foi juntado oficiais, né, que formaram esse pequeno exército, e gente que chegou despreparada para confrontar com exércitos organizados, historicamente preparados. Né? Considere o seguinte, boa parte desse pessoal de Israel eram, até então, europeus, né, que vieram guerrear num clima e num terreno absolutamente desfavorável, que não era de seu pleno conhecimento, que você ia guerrear no deserto, com um terreno acidentado, porque Israel partes altas e baixas, né, com gente dali. Com gente que já estava ambientada no território, com clima, região, enfim, de uma forma geral ali. Então, os recursos escassos. Pegou um monte de... Tudo desfavorável. Não, sem treinamento, sem equipamento bélico. Não tinha equipamento bélico. Tinha um recém-formado Estado. Acabei de chegar. Não conheciam nem a própria casa. Exatamente. Logicamente, tinha tudo para serem dizimados ali. Era o momento exato. Perfeito. Mas só que a condução desse exército, desse povo, não é pela perspectiva política. Não é, não. Não, nunca foi. Né? E esse povo enfrentou, venceu. E depois vem a Liga Árabe, na República Árabe Unida, que se organizaram bem mais para frente para destruir também. E estavam também capacitados para, tecnologicamente, em termos de força aérea, de exército e tudo mais, e sequer conseguiram decolar. Foram dois momentos. A gente tem a Guerra dos 6 Dias. 6 Dias. Né, que é muito emblemática. 1967. Muito emblemática. E depois tem a de Yom Kippur, que é na década seguinte. 1973. Isso. 73. Um ano antes do meu nascimento. Tanto em um caso quanto no outro, Israel foi pego de surpresa, sem condições de encarar aquela estrutura que se levantou contra eles, mas coisas sobrenaturais aconteceram. Primeiro, sobrenatural. Um exército pequeno contra uma coalizão de países ao redor. E é interessante que, tanto num caso quanto no outro, eles vieram de todos os lados. E não havia uma estratégia que você tivesse como deslocar tropas, porque foi repentino. Né? Na década de 70, foi num feriado. Todo mundo tranquilo, vivendo, aproveitando aquele que é um feriado religioso. E, de repente, de uma hora para outra, eles têm que sair para enfrentar muita gente, de forma desproporcional. E como eu comentei, cheguei a comentar com vocês, eu tive a oportunidade de conhecer um senhor que esteve na parte árabe, né, que lutou contra Israel, anos depois ele veio para o Brasil. Ele assim, eu não conseguia entender, nada funcionava. A gente sabia que estava tudo pronto, porque foi planejado, mas nada funcionava. Mas olha só, queridos telespectadores, eu sou evangélico, sou teísta, creio em Deus, não sei em que você crê. Esse programa não é um programa religioso, é história, mas há um versículo na Bíblia que diz o seguinte: nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Tá? Quando Deus intervém, não existe força, não existe violência, não existe tecnologia, não existe nada que consiga superar a intervenção dele através do espírito dele, que desmobiliza tudo de uma maneira espetacular. Aquela questão, por exemplo, de 67, a Força Aérea da República Árabe Unida foi destruída na pista, estacionada. Além deles destruírem os aviões, eles bombardearam todas as pistas. Você vai dizer, mas o que tem? Faz buraco na pista, decola o quê? Você passa, joga 2, 3 bombas, faz crateras na pista, não decola mais avião nenhum. Eles acabaram com a Força Aérea, que era uma força realmente de respeito, suficiente para destruir Israel. Não conseguiram. Vamos lembrar de uma coisa. Em 73, esse conflito teve apoio
da então União Soviética. União Soviética. Que mandou equipamentos de ponta na época e que Israel não teria como Revidar, como confrontar. Confrontar se eles levantassem voo. O que é estranho é o seguinte: os árabes da época invadem Israel. Israel faz o que é possível. E esse possível acaba com toda a estrutura de ataque dos árabes. E toda a estratégia internacional chegada ali. E a Rússia era, naquele momento, um país estava na ponta da tecnologia bélica. Potência Hoje mundial, não está mais, mas naquela época estava. Sim. Potência mundial. Potência mundial. Era Guerra Fria. Do ponto de vista era confronto bélico, para os Estados Unidos. Do ponto de vista bélico, só Estados Unidos Só eram os dois países que era capaz de enfrentar. Ela foi uma guerra da Liga Árabe por procuração da Rússia, né, capacitando essa turma. A situação é muito séria e nunca acabou, não parou. Eles ficaram agora surgindo depois disso problemas pontuais, de fronteira, sempre aquilo ali, aquelas... E esses organismos contra Israel foram crescendo, foram se dividindo, foram assumindo aspectos de vingança, né? É um ódio. A questão não é uma questão de propriedade, de fronteiras, porque ali ninguém teve nada nunca. Se um povo teve, era o povo de Israel. E é engraçado que é o seguinte: quando propuseram a criação do Estado de Israel, também foi proposto a criação da Palestina. E os palestinos disseram: não, a gente não quer isso. Israel falou: nós queremos. Aquilo lá era pior do que a Caatinga no Brasil. Tá? Horrível, aquilo lá é deserto, uma terra ruim. Mais de 80%. Mais de 80%. Não tinha nada, não tem nada. Só a faixa do Jordão. Só. Fora isso. A terra totalmente produtiva na época. Toda a beira de rio é relativamente produtiva. Né? A faixa de Gaza não vale nada também. Sim. Nada ali presta. Acontece que não é o meio que faz o povo. Não é o meio que faz uma cultura, que faz uma nação, que faz um poder. É o homem. Sim. Né? E esse homem, dirigido por quem, de fato, o dirige, que Deus tem um compromisso com a história toda, com a humanidade toda, através de Israel, e é um compromisso de fato. Você vê nas ciências, em tudo, eles estão presentes. Então, por que existe isso? Nós não sabemos exatamente por quê, mas foi um propósito inicial, uma escolha, uma opção de eleger um povo. Esse povo é um povo referencial. Tá aí, plantei esse povo. Mas tem uma coisa que Deus fala para Abraão que eu acho sensacional e é o que valida tudo que a gente vê. Abençoarei aqueles que te abençoam. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Comprar briga com Israel... É fria. Não tem jeito, porque os que entrarem a favor de Israel se dão bem. Os que entrarem contra são mais perdidos do que os outros que vinham patrocinando o início da belicosidade, diríamos assim. Né? Hoje nós temos grupos armados, belicamente bem estruturados, mas que a gente, de todas as investidas, a gente nunca soube de uma investida que tenha realmente conseguido alcançar o objetivo deles. E nem vai conseguir. Nem vai. No passado, os inimigos de Israel, eles foram assustados e colocados para correr sem que alguém levantasse do chão. Sim. Simplesmente por manifestações extraordinárias, espirituais, deles entrarem em pânico, de se matarem mutuamente em batalhas. Deus falando para Israel: essa peleja não é tua. E nunca foi. Sim. Nunca foi. Então, eu só falou uma coisa interessante aí em relação aos inimigos de Israel, né? Hoje constituídos no entorno de Israel ali em sua principal atuação, né? Eles não estão ali brigando por território pura e simplesmente. Não. Pode até ser que o argumento seja esse, mas na verdade a gente sabe que não é. Nem é. A questão é o ódio que alimentam do povo de Israel, e esse ódio ele vem crescendo à medida em que eles não conseguem obter sucesso nas suas investidas.
E à medida que não consegue obter sucesso nas suas investidas, pior ainda pra aumenta o ódio. E, sobretudo, pelo fato de que, mesmo estando nessas duas guerras que nós citamos aqui, com um poder bélico extremamente superior, eles não conseguiram obter sucesso. Isso aumenta o ódio, porque é uma situação inexplicável. A gente não consegue explicar o porquê dessas nações. O que justifica ter perdido? Naturalmente. Eu não consigo explicar. Então, esse povo aí, eu preciso destruir esse povo. Porque eu não... Então é um ódio que vem crescendo e isso, obviamente, está de acordo com o propósito de Deus. Está de acordo com o propósito de Deus e não tem como se escapar dessa desdita, certo? Mais uma paradinha e voltamos já para completar o nosso programa. O IBEMP, Instituto Brasileiro Evangélico Memória Pastoral de Caráter Filantrópico, associou-se ao Banco Santander, que administra fundos financeiros, e criou um plano de investimentos com alta rentabilidade. Convidamos você para se associar e, assim, realizar os seus sonhos com segurança e tranquilidade. Venha para o IBEMP. Saiba mais em ibemp.com.br. O IBEMP apresenta Programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes com o Dr. Heitor. Voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes, bloco final, falando do conflito lá entre Hamas e Israel, toda aquela loucura que está acontecendo lá, mas estamos vendo que a mão de Deus continua agindo ali e vai continuar. Bem, agora mais recentemente, em 2022, houve um problema ali nas cercanias e Biden, presidente dos Estados Unidos, camarada muito inteligente, jovem, etc., resolveu tirar as suas forças de lá de maneira até vergonhosa, diríamos assim. E deixou para trás uma carga significativa de equipamentos. Tem gente achando que isso aí... Pois é, tem gente achando que isso faz diferença. Você acha que faz diferença? Olha, eu creio que sim, porque foram 7 bilhões em armamento. Metralhadoras, lança-mísseis, aviões. Tudo bem que tem a parte tecnológica que eles não dominam, mas, de qualquer maneira, a gente tem que considerar que existem grupos e países que dão suporte a isso. Então, não é um equipamento para você jogar fora. Pode colaborar no confronto com os... Mas o quanto pode colaborar, eu creio que dentro do contexto religioso histórico é zero. Ok. É zero. Eu considero, não estou colocando isso do ponto de vista histórico, né? Mas isso aí, hoje, nós estamos nas portas de um desfecho final. Quando eu falo final, eu não preciso a questão de tempo. 10, 15, 20, 30 anos. Mas eu não vejo como essa escalada de confrontos mundiais, de Israel, de mundo, de religiões, de criação de uma religião única, e aquelas 3 catedrais lá no Oriente já terem sido criadas, tentativa de unificação da família abraâmica, né? O terceiro templo está totalmente pronto, é só montar, e eles fazem isso em semanas, uma coisa muito rápida. Então, há um contexto todo de riqueza e produção, etc., esperando uma guerra final. É sobre isso aí, essa guerra de Gog e Magog, isso que a gente tem na visão escatológica. Você espera isso para quanto tempo? Dá para uma semana, 2? Dá para chegar em casa? Tomar um banho e jantar? Chegar em casa hoje vai dar. Mas, o que eu considero? A gente está a caminho de... Este conflito, especificamente, hoje, não é aquilo que vai começar. Não vamos virar a chave e começamos o Gog e Magog, mas a gente está a caminho de. Só que para que esse conflito final não é propriamente final, porque a gente ainda tem um último... Não, tem mais coisa pela frente. A gente ainda tem um último, que é o final do final mesmo. Final mesmo. Mas Gog e Magog... nós estamos a caminho disso. E para você que não sabe o que é Gog e Magog, o Gog é o líder de uma nação que fica na parte norte da Eurásia, mas de um país específico
onde fica o Mar Negro. Então, aquele pedacinho, o líder daquele pedacinho... Daquela região ali. Da que hoje seria o sul da Rússia... Da Rússia. Será o líder de uma coalizão de países que virá contra Israel e um exército incalculável. Virá. E há uma coisa interessantíssima quanto a isso. Todos aqueles países do entorno de Israel, capitaneado por Gog, bancado por Gog e seus associados, porque aí se vem a Rússia, vem a China. Vem a China. E aí você já vem Coreia do Norte. Vem Coreia do Norte, vem todo esse eixo, mais os árabes, e eles se levantarão numa pretensa guerra final para varrer Israel do mapa. Essa é a intenção. Levando em consideração que Israel, hoje, do ponto de vista territorial, é mais ou menos do tamanho de Sergipe, né? É nada. Não é nada. Não. Você atravessa... Contra nações do tamanho da Rússia, por exemplo, né? Daquela região ali, Mas da só antiga que, União Soviética. olhando pelo lado países, da né? bélico, o que Israel tem de potencial atômico é uma coisa assombrosa. Sim. Sim. Tá? Você não vai atacar um país pequenininho achando que ele, por ser pequeno, ele é fácil, que saírem 10 mísseis dali, cada um levando 2 ou 3 ogivas atômicas, faz uma desgraça no mundo. Sim, sim. Tá? A gente tem, considerando, vamos momentaneamente desconsiderar a questão do poder de Deus. Certo. Qual outro país que tem um escudo de aço, de ferro, né, onde todos os bombardeios não chegam, não vai. Mas tem uma nova que eu descobri esta semana. Eles capacitaram uma nova tecnologia para isso, infinitamente mais barato. Então, o armamento que eles usam, é lá, 1 milhão cada antimíssil. Eles conseguiram baixar isso com um preço inacreditavelmente significante. Então, agora que não entra. Porque se antes a gente conseguir evitar todos os ataques, imagina agora que eles conseguiram baixar a um preço O famoso e eficiente. Eles começaram com os ferro. Patriots. Os primeiros mísseis de defesa eram os Patriots, que eles lançavam Sim. para interceptar. Sim. Agora, eles já fazem interceptação, agora que eu digo, há 4, 5 anos atrás, genérica. E agora, no mesmo particularmente, eles têm uma tecnologia muito mais avançada. Ninguém tem. Não, não dá. E é tão confiável, assim, do ponto de vista prático, que eu estava vendo hoje uma reportagem, um podcast, na verdade, de um repórter falando sobre isso. E quando começavam os ataques, esses últimos ataques em Israel, enquanto as pessoas, e obviamente elas faziam isso por orientação, elas iam para os abrigos antiaéreos, ele subia para cima das casas para poder filmar, porque tinha uma confiança muito grande no sistema de defesa, no domo de ferro. E aí ele subia para cima das lajes, onde ele estivesse, para poder filmar a interceptação dos mísseis do Hamas pela defesa de Israel. Já vi alguns vídeos surpreendentes. Surpreendente. É um país, né, é um país que tem o dinheiro, que permite a pesquisa, a inteligência, que é sobremaneira superior à média geral da população do mundo. E isso não é uma coisa endógena, não é... comum, mas não é comum. Isso aí é sobrenatural. Tem mais uma coisa dentro do que já foi dito, desse confronto que está por chegar, que essa turma toda vem, né, com uma avalanche, mas no caminho deles teria um obstáculo. Hoje não existe esse obstáculo. Só que o obstáculo está deixando de existir, que é o Eufrates. O Eufrates está secando. Sim. Aí você fala, mas é um rio caudaloso, com grande volume de água. A questão toda é o seguinte, é um espaço de terra árida. E tem-se retirado aquela água para represas, para poder levar água aos lugares mais necessitados. E o volume está assustadoramente menor. Não porque não tenha água, o que tem sido desviado. Se houver um momento em que não chova, aí vai ficar seco. Absolutamente.
E esse grande exército vai passar e passará porque está escrito. Isso já é uma etapa à frente. Sim. É uma etapa à frente. E também vai se ferrar. Vai. Vai se ferrar. Então, nos montes de Israel, Ezequiel 39:4, né? Cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Né? Isso é uma profecia para esse momento aqui. E é uma coisa fantástica, fabulosa, admirável. Tem um outro texto, né, dentro desse mesmo livro, que diz o seguinte, que meses vão se enterrar os cadáveres. Certo. E que a lenha dos armamentos, lá diz que a lenha vai ser usada durante um tempo incontável. Agora, imagina toda a riqueza que estará disponível ali, porque os armamentos vão ficar. Esse povo não vem com arco e flecha, né? Não vem com arco, não vai com arco e flecha. E quem vence fica com. Então, essa história que nos parece hoje assustadora, e o porque na realidade lá no dia a dia de mortes, sofrimentos de crianças queimadas, esmagadas, etc., isso tudo dói muito, é uma injustiça muito grande, é um ódio desmedido, mas não são coisas que ocorrem por acaso, não são consequências de situações pontuais, é uma questão histórica e espiritual, porque quer que o mundo queira, quer o mundo não queira, há um Deus, há um poder. Essa terra não tem possibilidade nenhuma de permanecer eternamente como está. A condição humana, moral, espiritual, filosófica e tudo mais não pode sobreviver como está. Há um processo de decadência que tem que ter um fim. Há um fim. O fim vem. Também Ezequiel encontramos. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Quer o homem goste, quer o homem não goste, que ele se prepare para enfrentar esse fim, a verdade que virá. Israel está no centro de todos os propósitos de Deus. No centro. Não adianta lutar contra, porque vencerá sempre. E a vitória de Israel será muito mais grandiosa do que se pode pensar em termos de uma guerra. Será uma vitória espiritual e final. Mas hoje vive-se uma guerra. 2 povos lutando, um sem causa alguma, aliás, sem motivo. Motivo tem, mas razão não tem. Mas lutam por tolices, por loucuras. Mas é o ser humano assim mesmo. Vamos passar por mais essa etapa e eu não sei mais quanto tempo. Será 10, 20, 30, 40, 50 anos. Essa sistemática, esse processo de guerra vai desaparecer. Numa ótica, mas depois retorna. Um pouco mais à frente para um outro tipo de guerra. E, finalmente, tem uma guerra final que só existe um grupo de vencedor. E esse grupo de vencedor está marcado na testa, não pela marca da besta, mas pela marca do Cordeiro. Amém. Muito obrigado, Amém. Deus abençoe você, sua família. Continue assistindo os nossos programas, conhecimentos de assuntos relevantes, toda terça-feira, né? Agora tem também quarta-feira, às 18 horas, que é Quero Saber, com Cláudia Boechat, que é um programa de saúde. Tem um outro programa sábado, todos os sábados, às 14 horas, na nossa TV Agathos Play, chamado Tudo pela Graça. E outros mais. Vem agora aí uma etapa de jornalismo, manhã, tarde, noite. E à noite, sabe com quem? Adivinhe, com Carlos Bianchini, às 19 horas e 30 minutos. O maior noticiarista e melhor da televisão brasileira. Você vai gostar dessa nossa escalada ao sucesso pela TV Agathos Play. Um abraço, felicidade. Obrigado, Nélio. Obrigado. Prazer estar Vamos aqui. continuar lutando, trabalhando, enfrentando a vida como ela é. Um abraço, felicidade.